Existe um provérbio que diz que a vida se assemelha a uma jornada, e essa afirmação faz todo o sentido. Desde os mais poderosos até os mais vulneráveis, todos experimentam momentos altos e baixos. Cada situação na vida representa uma escolha, e cada passo dado equivale a um teste de menor escala. As decisões que tomamos nos conduzem em direções específicas. Portanto, é de suma importância adquirir a habilidade de observar a vida humana, analisar as trajetórias alheias e compreender as decisões que os conduziram até o ponto em que se encontram. Devemos aprender tanto com os grandes homens quanto com aqueles menos experientes. Assim como cada um de vocês que está lendo este texto agora pode aprender com estas lições valiosas. Lembre-se de que a vida está repleta de lições. É nosso dever, enquanto seres humanos, mantermos-nos alunos incansáveis ao longo de toda a vida. O instante em que passamos a nos considerar mestres e a acreditar que já aprendemos o suficiente é o mesmo instante em que cessamos de evoluir. Portanto, se estas palavras ressoaram com você, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para receber os próximos vídeos. História sábia. Uma história ilustrativa envolve um velho pescador. Certo dia, enquanto ele estava à beira do rio, algumas pessoas se aproximaram e sentaram-se a seu lado. Curiosos, eles lhe fizeram uma pergunta direta: como você se tornou um pescador tão habilidoso? O pescador virou-se para eles, contemplou a água por um breve momento e respondeu: porque aprendi com os erros dos novatos. Observo como eles pescam e evito cometer os mesmos equívocos que frequentemente os colocam em situações difíceis. O mesmo princípio se aplica à nossa própria jornada. Cada momento em nossa vida deve ser aproveitado para observação e aprendizado. Este é o método mais eficaz para encurtar nossa curva de aprendizado em 10, 20 ou até mesmo 30 anos, nos posicionando à frente de 99% das pessoas. Lembremos que a vida está repleta de lições valiosas. É nossa responsabilidade, como seres humanos, permanecer eternamente como alunos. O momento em que nos consideramos mestres e acreditamos já ter absorvido todo o conhecimento é o mesmo momento em que interrompemos nossa evolução. Portanto, quais são alguns dos ensinamentos e princípios que todos nós devemos manter em mente? Primeiro ensinamento: a felicidade é uma escolha pessoal. A felicidade é uma decisão que somente cada indivíduo pode tomar para si. Grande parte de nossa alegria emana do nosso interior, e devemos possuir controle sobre nossas emoções. Da mesma forma que a busca incessante pelo prazer físico não deve monopolizar nossos pensamentos, é importante compreender que a verdadeira felicidade não se encontra exclusivamente na satisfação de desejos primários, incluindo os de natureza sexual. Não devemos depositar nas mãos alheias a responsabilidade de criar nossa felicidade, uma armadilha comum nos relacionamentos. Quando entramos em uma relação esperando que nosso parceiro seja a única fonte de nossa felicidade, frequentemente nos decepcionamos. A responsabilidade por nossa própria felicidade repousa sobre nossos ombros, princípio que se aplica não apenas às relações, mas a todas as esferas da vida. Por exemplo, em um dia chuvoso, enquanto uma pessoa pode encontrar alegria na chuva, outra pode amaldiçoar o clima. Tudo se resume à nossa mentalidade. Recordemos que a felicidade é uma escolha que devemos fazer diariamente. Uma forma de cultivar essa mentalidade é desconectar-se das redes sociais, as quais frequentemente causam mais malefícios do que benefícios, apesar da promessa de aproximar as pessoas, acabam, na realidade, fomentando inveja e insatisfação entre os usuários. Segundo ensinamento: tudo é efêmero, sejam os momentos bons ou ruins, todos são transitórios. Quando a vida está repleta de alegrias, devemos vivenciá-las ao máximo e expressar nossa gratidão. Quando enfrentamos desafios, precisamos manter a compostura e enfrentá-los de forma direta. Lembremos que até os momentos mais gloriosos têm um fim. Portanto, quando as emoções ameaçarem nos dominar, devemos manter a firmeza e conservar a lucidez. Terceiro ensinamento: a vida não é justa. Encaremos a realidade de que a vida nos entrega diferentes baralhos de cartas. Alguns iniciam com vantagens, enquanto outros não possuem nenhuma.
Podemos reclamar e nutrir ressentimentos em relação às nossas circunstâncias, mas, em última instância, é nossa responsabilidade moldar a melhor versão de nossa vida. Com frequência, a vida dos nossos sonhos encontra-se do outro lado dos desafios que evitamos. Isso se assemelha ao conhecido ditado: e se você busca a felicidade, comece com o desconforto. Não devemos aguardar passivamente, devemos agir. Devemos cessar as lamentações e iniciar a ação. Esses princípios constituem a base para sermos indivíduos resilientes e engenhosos. Quarto ensinamento: assumir riscos na vida. Muitas vezes, o maior risco na vida é não se arriscar de forma alguma. Observemos ao nosso redor e veremos que muitas pessoas bem-sucedidas conquistaram seu status ao tomar decisões ousadas. Quase sempre, algo verdadeiramente valioso envolve algum grau de risco. Por exemplo, se estamos interessados em alguém que nos atrai, precisamos dar um passo à frente e iniciar uma conversa. Isso pode parecer intimidante, especialmente para muitos homens que se veem paralisados nessas situações. No entanto, seja no âmbito dos relacionamentos ou na transição de um emprego comum para uma carreira promissora, a maioria das conquistas significativas envolve um elemento de risco. A escolha, meus amigos, é nossa, e abraçar o risco e viver plenamente. Quinto ensinamento: o poder de estar presente. É uma tendência comum para muitos de nós viver no passado ou no futuro. Contudo, residir excessivamente nesses períodos temporais pode ser prejudicial. Embora seja aceitável planejar para o futuro, não devemos permitir que isso obscureça nosso presente. A reflexão sobre o futuro é vital para traçar direções, mas não podemos nos aprisionar nele. Devemos permitir que nossos pensamentos sobre o futuro nos orientem suavemente enquanto trabalhamos diligentemente no presente para alcançar o estilo de vida que almejamos. O mesmo princípio se aplica à nostalgia em relação ao passado. Lembrar os bons tempos não os trará de volta. O que realmente importa é viver plenamente o agora. Devemos lembrar que ter um propósito é fundamental para vivenciar cada dia em sua plenitude. Sem esse propósito, corremos o risco de nos tornarmos nômades presos entre o passado e o futuro. Sexto ensinamento: a armadilha da ruminação excessiva. À medida que amadurecemos, tendemos a analisar exaustivamente tudo ao nosso redor. Pequenas ações alheias podem nos lançar em um turbilhão de pensamentos e emoções. Por exemplo, se alguém no trabalho não nos cumprimenta ao sair, podemos ser consumidos pela ideia de que essa pessoa nos despreza, mesmo que ela não tivesse tal intenção. Devemos cessar a alimentação desses pensamentos, e, acima de tudo, evitar criar cenários imaginários em nossa mente. O antídoto para a ruminação excessiva é a ação. Portanto, quando percebermos que estamos afundando nesse abismo de pensamentos, devemos romper esse ciclo por meio da ação. Sétimo ensinamento: seguir nossa paixão e escolher sabiamente nossa carreira. Nosso trabalho constitui uma parte substancial de nossa vida. Imagine alguém que ama programação. Essa pessoa não mudaria repentinamente para a engenharia civil, mesmo que fosse coagida. Tal mudança provavelmente levaria à ineficiência. Nosso tempo é precioso, portanto, devemos dedicá-lo ao desenvolvimento de habilidades que impulsionem nossa carreira. Muitas pessoas desperdiçam metade de suas vidas ao perseguirem carreiras ou habilidades impostas por outros, como seus pais ou amigos, em vez de seguirem seus próprios interesses. Se não estamos satisfeitos com o campo que escolhemos, não encontraremos satisfação em nossa carreira, e essa insatisfação se espalhará para outras áreas de nossa vida. Isso é o que queremos dizer quando falamos em investir em nós mesmos. Esse princípio também deve se aplicar à nossa vida pessoal. Devemos nos envolver apenas em atividades alinhadas com nosso propósito e missão. Oitavo ensinamento: nossa mente é nossa maior aliada e inimiga. A lição de vida mais crucial gira em torno de nossa mentalidade. Somos os arquitetos dos resultados de nossa vida. Não podemos responsabilizar os outros por nossos fracassos ou deficiências. Em quase todos os casos, nossos pensamentos determinam se alcançaremos o sucesso ou o fracasso. Precisamos treinar nossa mente para ser nossa maior apoiadora,
pois ela nos acompanhará por toda a vida. Nossa mente deve nos enxergar como modelos a seguir. Isso é uma característica comum entre todas as pessoas de sucesso. Lembremos que a vida é um presente precioso a ser apreciado diariamente. Devemos continuar aprendendo como alunos vitalícios e aplicar essas valiosas lições desde cedo. É improvável que nos arrependamos dessa atitude. Ao reconhecer o poder de nossos pensamentos, podemos aproveitar o potencial de nossa mente para direcionar nossa vida na direção desejada. Devemos abraçar os desafios como oportunidades para moldar nossa mentalidade em uma força propulsora. Devemos permanecer vigilantes contra a autocrítica negativa e a dúvida, pois esses elementos podem prejudicar nosso progresso. Devemos cultivar continuamente a autoconsciência, pois compreender o funcionamento intrincado de nossa mente é uma jornada que nunca realmente se encerra. Assim como um jardineiro cuida com dedicação de suas plantas, nós também devemos cuidar de nossos pensamentos com a mesma diligência. É vital que eliminemos a negatividade e a dúvida, substituindo-as pelas sementes da crença e da resiliência. Lembre-se de que a paisagem de nossa mente é moldável, sendo esculpida pelos pensamentos que escolhemos nutrir e cultivar. Se estas palavras ressoaram com você e você deseja continuar aperfeiçoando sua jornada interior, convido calorosamente a deixar seu like e a se inscrever no canal. Dessa forma, você estará conectado conosco e receberá mais conteúdo inspirador como este. Até a próxima, e que sua jornada seja repleta de crescimento e descobertas.